Grande parte das crianças, né, que elas têm um quadro diarreico, elas não vão desenvolver desidratação. Por quê? Porque, como a gente expliquei para vocês, a diarreia muitas vezes ela é autolimitante, então vai ser um quadro agudo que logo vai se resolver. Então, após a gente fazer um exame físico na criança, avaliar, ver que aquela diarreia ela não é por um patógeno, não é por nada mais grave, a gente vai indicar, né, algumas condutas a serem tomadas em casa, que são elas: a ingestão de líquidos, né, principalmente soro caseiro, chá, sopa, caldo e sucos. Não, a gente tem uma mania de fazer refrigerante com limão e açúcar. Guaraná com limão e açúcar. Gente, Guaraná, ele, por ser industrializado, ele pode aumentar a diarreia, tá? Vocês podem falar: ah, professor, mas comigo funciona. Ah, professor, a minha mãe sempre fez para mim e cortava a diarreia na hora. Mas o que eu estou te falando cientificamente, né, é que o refrigerante pode, não estou falando que ele vai, falando que ele pode piorar o quadro. Então a gente tem que preferir água, soro caseiro, suco, sopa, caldo, feito em casa, bonitinho pela mãe. Nada de refrigerante com limão e açúcar. Você nunca vai chegar numa unidade de saúde que você trabalhar, num hospital, em qualquer lugar, chegar para a mãe e falar assim: ah, mãe, dá refrigerante, dá Guaraná Antártica ou Quat com limão e açúcar. Se vocês fizerem isso, eu vou pessoalmente matar vocês. Então, como a gente tem que ofertar esse líquido para essa criança, né, para que ela não desenvolva uma desidratação, a criança com diarreia. Após cada evacuação, a criança foi lá, fez cocô, fez a diarreia lá. O que você vai fazer? Você vai pegar um copinho de água, medir um quarto ou metade do copo, né, um copinho de 200 ml, ou metade do copo para crianças até 1 ano de idade, e vai ofertar água, soro, suco para ela. Crianças maiores que 1 ano de idade, você vai ofertar de meio a 1 copo, tá? De meio copo a 1 copo cheio a cada vez que a criança fizer cocô. É importante manter a alimentação habitual da criança enquanto ela estiver com diarreia. Como eu falei, não é para suspender a alimentação da criança só porque ela está com diarreia. Lembrando que eu estou falando de diarreia, não estou falando que a criança está desidratada. Então, se a criança estiver com diarreia, é para manter a alimentação habitual, em especial se a criança for lactente, se a criança ainda for do peito, se a criança ainda mamar, tá? E ainda aumentar a frequência das vezes que a criança mama. Não se deve modificar o tipo nem a quantidade de alimentos que a criança vai ingerir. Muito pelo contrário, se deve ofertar mais para que os nutrientes eles não sejam totalmente perdidos. Claro que eu estou falando de alimentos saudáveis, não estou falando se a criança tem costume de comer salgadinho, tu vai pegar e dar mais um saco de salgadinho para a criança. Estou falando de proteína, frango, carne, salada, frutas, sucos saudáveis, tá? É disso que eu tô falando. Não enfia salgadinho nas crianças, tem bolacha recheada. Pelo amor de Deus. E a gente deve ensinar a família, né, os responsáveis pela criança, a entender os sinais de desidratação. Explicar dos olhos fundos, os olhos secos, da boca seca, da criança querendo beber muita água. Explicar que isso são sinais de desidratação e aí que deve, né, procurar a unidade de saúde, caso a criança tenha sinais de desidratação. Enquanto for só diarreia autolimitante, a gente vai tratando dessa forma que eu expliquei, né? Com 1/4 a meio copo em crianças até 1 ano e a partir de 1 ano de meio copo a 1 a cada vez que precisar de injeções. O plano B, ele é um plano que vai ser implementado com crianças com desidratação grave, quando a desidratação já estiver grave, né, daqueles exemplos que eu dei anteriormente. Vai ser utilizada a terapia com SRO, sais de reidratação oral. Não sei se vocês que têm filho ou quando eram pequenos ou pequenas já passaram pelo posto de saúde com um quadro de diarreia, que não estava conseguindo se alimentar direito e tudo isso. E aí o médico, a enfermeira, passou para vocês um saquinho que vem um pozinho, e o pozinho a mãe de vocês colocava na água e dava para vocês beberem. Aquele saquinho com um pozinho dentro são sais de reidratação oral, tá? E esses sais, eles são muito importantes para reidratar, porque eles têm, além da água, eles têm os sais minerais, né, os eletrólitos que são necessários para fazer as funções vitais normais da criança.
A quantidade da solução vai depender da sede, né, e da vontade da criança beber. Claro que naqueles casos que a criança não está nem conseguindo beber, a gente vai ter que, né, incentivar mais, dar uma forçada para a criança ingerir. E a quantidade que a criança deverá receber vai ser de 50 a 100 ml por quilo de peso dessa criança, num período de 4 a 6 horas. Então, se a criança está com muita sede, mesmo assim você não pode dar mais do que de 50 a 100 ml por quilo no período de 4 a 6 horas. Lactentes, né, crianças que ainda mamam, vão continuar fazendo o aleitamento materno enquanto estiverem em uso do site de reidratação oral. O aleitamento materno não é para ser suspenso, diferente de qualquer outra alimentação. Isso eu estou falando nesse caso de desidratação grave já. A criança só vai poder se alimentar depois que ela já estiver bem do quadro de desidratação. Então a criança, enquanto ela estiver, né, com sinais clássicos de desidratação, ela vai ficar tomando só o site de reidratação oral, caso já seja uma criança maior que não está mais em aleitamento materno. Se o paciente vomitar, a gente vai fazer o quê? Não vai dobrar a quantidade, muito pelo contrário, a gente vai diminuir a quantidade que está sendo ofertada por período e aumentar a quantidade de vezes que a gente está dando. Por exemplo, se eu estava dando um copo a cada meia hora, eu vou dar meio copo a cada 15 minutos. Tá? Eu vou aumentar a quantidade de vezes e diminuir o volume das vezes que eu estou dando. Caso todas essas medidas venham a não ser eficazes, infelizmente a criança vai ter que ser internada para fazer reposição venosa, né? Para fazer reidratação venosa com soro fisiológico e com soro ringuelactato, que é uma modalidade de soro. Inclusive pesquisem isso, eu não vou colocar, eu não vou falar no grupo, eu quero ver quem é que está assistindo a aula toda. Pesquisem sobre a diferença entre soro ringuelactato e soro fisiológico, tá? Para me entregar junto com a atividade que vai estar no fundo do slide. Não vou colocar lá porque eu quero ver quem é que está assistindo a aula toda. E também eu quero que vocês respondam, né, a atividade que vai estar no fundo do slide e me entreguem até 12:30, porque senão vai tomar falta. E quem tomar falta demais vai fazer o quê? Perder na disciplina e vai ter que olhar para minha cara novamente no próximo semestre. E vocês não querem isso, né? Então pronto. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida estarei disponível no WhatsApp e pode me chamar. Valeu, falou, até mais, até a próxima aula, que é a semana que vem.